Você deve ter visto o tema, não sei se já vai projetar aqui. É um meme que está viralizando. E para anunciar a mensagem de hoje, eu vou chamar aqui, cadê o João está aqui. Qual que é o tema hoje? Vem. Fala daquele jeito. O tema da mensagem de hoje. Bora, Bill! Bora, Bill! Cara, a gente precisa aproveitar esses memes ridículos que viralizam, porque, cara, eu não sei se é mais ridículo a frase ou o porquê dela ter viralizado, cara. Eu achei que era um negócio, sei lá, muito surreal. Fui ver, mano, pelo amor de Deus, é um cara chamando Bill 40 vezes. O pior é o Bill, tá famoso, o Bill tá rodando, assistindo o jogo no Maracanã, só porque um amigo ficou gritando lá no Nordeste, lá no sertão, o nome dele. Mas eu vou usar isso daqui porque, cara, a gente tem uma frase dessa na Bíblia. Antes de você me condenar, levantar, ir embora, falar, pelo amor de Deus, mas que pastor herege. Calma, eu vou te mostrar. Está aqui na Bíblia, o Bora Bill. E já quero mostrar para você. Abra aí em Marcos 10, no versículo 17, ou você vai acompanhar aqui. Marcos 10, nós vamos ler do 17 ao 22. E o Bora Bill está aí, eu te garanto, confia em mim. Antes de ler os textos, eu queria chamar a atenção para você, para um fato. Quantos estavam aqui na conferência do Ativando Sobrenatural? Glória a Deus. Na sexta-feira, em que eu ministrei, eu falei sobre algo, dei uma informação bíblica em relação aos evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. O que é isso? É porque eles narram fatos em comum com uma linguagem diferente, mas eles narram o mesmo fato. Então, por exemplo, vamos supor que eu presenciei o Dani se lesionando jogando bola, porque ele tem um perfil de atleta aqui, e ele gosta de jogar bola demais. A gente estava lá na pelada, número 9 nas costas, e pá, deu um drible e se lesionou, rompeu o ligamento cruzado anterior. Estou usando a sua vida para falar da minha, tá? Para não chorar. E aí ele rompeu o ligamento do joelho. E aí estava lá no campo eu, o João e o Matheus. Eu, do outro lado do time, enfrentando o Dani, e talvez sendo o zagueiro que machucou ele. O João do lado do time do Dani, lá no gol, e o Matheus no meio campo. Vocês concordam que é o mesmo fato, mas que cada um vai ter uma perspectiva? Mas é o mesmo fato. Eu vou falar de um jeito, o Matheus de outro e o João de outro, mas é o mesmo fato. E o que é interessante? Que quando a gente olha para as escrituras, nesses evangelhos, existem alguns fatos que só um ou outro narra, que só aparece ali. Então o que eu pressuponho? Que quando o fato ele é narrado nos três, quando Marcos narra um fato, Mateus narra um fato e Lucas narra um fato de algo que aconteceu, que eles presenciaram ou ouviram relatos, porque desses daí só Mateus andou literalmente com Jesus. E eles apresentam algumas versões, mas o que é importante dizer? Que se os três narraram é porque foi um fato relevante para as pessoas ou para quem ouviu. Foi relevante porque os três fizeram questão de escrever. E principalmente é relevante para nós porque Deus, mediante o seu Espírito, inspirou esses homens a registrar. Então se está nos três é porque é algo importante. Nós temos várias passagens. Por exemplo, o nascimento de Jesus está nos três. O batismo nas águas de Jesus está nos três. A experiência no deserto de Jesus está nos três. E essa passagem do Bora Bill está nos três evangelhos. Eu só fiz essa introdução para dizer que essa passagem ela é muito importante para mim e para você. E por isso está nos três evangelhos. E vamos lá para o texto. Marcos 10, do 17 ao 22. Se você está lendo na versão NVI, ela tem o costume de colocar subtítulos. E no subtítulo está O Jovem Rico. E aí a gente vai ler o texto. Abram aí. Está aqui já? Olha lá. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. Esse homem possivelmente seja um jovem. Vamos tratar como um jovem, para ficar mais contextualizado. Um jovem se prostrou de joelhos e fez uma pergunta para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E aí ele continua: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí esse jovem olha para Jesus e fala: Senhor, eu tenho obedecido a tudo isso desde a minha adolescência. E aí Jesus olha para ele e o ama, porque era uma verdade na vida desse jovem. E aí entra uma parte que vai ser o coração da mensagem. Jesus olha bem nos olhos dele, olha bem nos seus olhos assim, Turu, e fala: Pedro, falta uma coisa. E aí Jesus fala o que faltava: vai, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Então aqui a gente vai traduzir, está errado aqui, nossa linguagem tem que mudar. Depois, bora Bill. Bora Bill. E aí você vai obviamente trocar o seu nome e falar: bora João, bora Ju. E aí, o que é importante e o que é relevante? Depois que tem o bora Bill, quando Jesus fala, vamos supor que esse jovem chamasse Bill, né? Quem sabe? Ele olha para o jovem rico e fala: pô, que legal, faz isso que eu te falei, vende tudo que você tem, dá para os pobres, Bill, bora. O que esse jovem faz? Você vai ler na continuação que ele se entristece, ele olha para Jesus e dá meia volta. E ele não vai com Jesus. Ele não faz o que Jesus pediu. Ele não faz a única coisa que faltava para ele achar a pecinha que ia completar esse buraco que ele estava sentindo. Porque vocês concordam que ele estava sentindo falta de algo? Ele estava com alguma falta, senão ele não ia até Jesus e perguntava. E eu quero fazer algumas reflexões dentro disso. Por que esse jovem fez isso? Vamos lá. Primeiro, é importante entender que esse jovem, ele era alguém temente a Deus. Ele reconhecia Jesus como seu Senhor. Qual que é a prova? Quando ele vê Jesus, o que ele faz? Se ajoelha. Isso é um sinal de adoração, de prostração. Então, se ele não conhecesse Jesus, ele ia chegar: quem que é o Senhor? Olha, estou vendo o Senhor fazer alguns milagres aqui na Galileia, nessa região de Nazaré. Quem que é o Senhor? Não, ele já chega ajoelhando e chamando de mestre. Então, um primeiro fato para você guardar desse jovem rico: ele conhecia Deus, ele temia Deus, ele reconheceu Jesus como Senhor. Mas aí a gente continua para ver mais alguns fatos interessantes. Primeiro, qual foi a pergunta que ele fez? Eu já vejo que esse jovem estava com o coração no lugar errado, porque enquanto alguns discípulos perguntavam para Jesus: Senhor, nos ensine a orar. Jesus, o que precisamos fazer para te seguir? O que ele pergunta? Jesus, como que eu posso herdar a vida eterna? Eu interpreto isso como um jovem que estava com medo de morrer. Um jovem que estava preocupado, muito preocupado com o seu destino, mas não estava nem aí para a sua missão. Um jovem que estava muito preocupado em saber onde ele passaria a eternidade, mas que não estava preocupado em trazer a eternidade para a terra. Um jovem que não estava preocupado em viver o que Jesus fala na sua oração lá em Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Não estava preocupado, como nós cantamos, que o céu é o nosso lugar, mas nós somos os manifestantes, os embaixadores desse lugar aqui. Ele só estava preocupado com o seu destino, esqueceu do seu propósito. Talvez a pergunta ali seria: Jesus, para que eu nasci? Qual é o meu propósito, Jesus? O que eu preciso fazer para servir ao Senhor? Mas não, ele se preocupou com o herdar. Gostava de dinheiro, tinha problemas com isso, nós vimos. Então ele queria saber de herança, queria saber de destino, não queria saber de sacrifício, não queria saber de renúncia, não queria nem saber de Jesus,
Porque ele não perguntou: Jesus, quem és tu? É verdade o que estão falando? Ele só pergunta: Jesus, o senhor é um mestre, né? Me ensina como que eu faço para chegar para lá. Como que é o ticket? Onde que eu compro a passagem? Só isso, tá? Então a gente vê um jovem que estava com o coração no lugar errado. Um jovem que tinha o seu tesouro no lugar errado. E aí Jesus continua falando, né? Primeiro teste. Não, você precisa obedecer à lei. Aí ele estufa o peitão. Uau, mas eu tenho obedecido a tudo, Jesus, desde a minha adolescência. E é verdade, porque senão Jesus já falava: sai, demônio, tá mentindo aí. Mas era verdade. Só que eu vejo algo que muitas vezes nos prende, principalmente jovens que são criados já num contexto religioso, jovens que nascem em um lar cristão. Muitas vezes a gente fala: não, mas eu vou à igreja desde quando eu era um bebê, eu já nasci num lar cristão, eu dormia nos banquinhos, eu já conheço, já faço tudo, já pratico. Mas a questão é que esse jovem, ele era apenas um religioso. Ele era apenas um religioso que obedecia à lei com medo das consequências da desobediência, mas não estava preocupado com o relacionamento, não estava preocupado em se relacionar com o próprio verbo que se fez carne e estava diante dele. O autor da lei, o autor e consumador da fé, aquele pelo qual as escrituras apontam, estava na frente dele, ele se preocupando em dizer: não, eu tirei 10 nessa prova, Jesus, isso está de boa. E aí Jesus, agora sim Jesus fala: agora eu vou para o ponto chave. Basicamente Jesus fala assim: está faltando uma coisinha agora, para a gente fechar, e eu vou dar uma estrelinha para você. E aí ele fala assim: vende tudo. A Bíblia não fala o tanto que ele tinha, mas para a Bíblia falar que ele era rico, tinha muita grana. E olha que Jesus faz, que sabedoria mesmo de alguém que é cheio de todo o poder. Eu não quero só que você venda, quero que você dê para os pobres. Porque vamos lá, vamos contextualizar para o jovem no século 21. Se eu falasse isso para o Vitão, por exemplo, o Vitão, um empreendedor, um patrimônio aí de, sei lá, 2 milhões de reais. Recebe, em nome de Jesus, cara, é bênção. E aí Jesus aparece para o Vitão: Vitão, é o seguinte, você quer viver algo novo? Vende tudo que você tem. Se parasse aí, o que o Vitão poderia falar? Beleza, eu vou vender tudo, eu deixo na poupança e vou lá, deixa lá paradinho. Se um dia de repente Jesus quiser alguma coisa, eu pego, mas está lá. Jesus, eu vendi, mas está lá. Mas aí Jesus já sabe onde era a raiz, e dá para os pobres. Ou seja, tchau, renúncia. Aí é onde pega, aí é onde o jovem se entristece e Jesus mostra para ele: olha, o problema não é você se importar com o seu destino, o seu coração ainda não é meu, eu não estou no topo da lista, você está dividindo espaço com alguém e eu não divido espaço com ninguém. Se você quiser viver algo comigo, se você quiser viver a vida eterna, porque quando a gente abre lá no livro de João, lá no capítulo 17, Jesus fala: esta é a vida eterna, que te conheçam, Pai, e me conheçam. A vida eterna é conhecer a Jesus. A eternidade é um ambiente, mas a vida eterna é conhecer Jesus. Então Jesus estava falando: se você andar comigo, você vai ter o que você quer, mas precisa trocar esse coração. Você precisa me colocar na prioridade, no topo da sua lista. E aí ele não suporta o peso da renúncia. E olha que forte, quando ele vira as costas para Jesus e segue na sua vida de obediente à lei, de um religioso, ele perde o privilégio de andar com Jesus. Esse jovem rico preferiu andar de carro zero do que andar com Jesus. Ele preferiu andar de iPhone no bolso do que presenciar os milagres que Pedro e João presenciaram. Ele preferiu ir para sua casa no condomínio a viver experiências com Jesus, como por exemplo, olhar ele pegando os elementos, os pães e os peixes e alimentando 15 mil pessoas com apenas 5 pães e 3 peixes. Ele perdeu.
Ele perdeu a oportunidade de ouvir a voz que, quando era falada, queimava os corações, como a gente vê com os discípulos a caminho de Emaús. Quando ele nos falava, nosso coração queimava. Ele preferiu dar rolê e viajar todo final de semana, viajar todo mês, conhecer as Maldivas. Ele preferiu, isso não é pecado, gente, ele preferiu ter isso a ter uma vida de intimidade com Jesus. Isso custou muito para ele, porque com certeza esse jovem rico ouviu os discípulos falar, ouviu os milagres, viu o Pentecostes possivelmente, a gente não sabe, mas possivelmente ele viu. E eu sei que todas as vezes, eu creio, eu imagino, porque ele era um ser humano, que todas as vezes ele vinha na cabeça dele, ele me convidou para isso, e eu fiquei com o iPhone, e eu fiquei com as minhas riquezas. E deve ter sido duro para esse jovem rico. A gente não sabe qual foi o fim dele, mas com certeza machucou. E por que eu quero contextualizar agora para nós o que o Espírito ministrou no meu coração? Talvez você não é um jovem preso às riquezas, mas talvez você é um jovem preso a uma pessoa, uma dependência emocional, e essa pessoa está ocupando o lugar dele. Talvez você é um jovem preso no orgulho, preso na ira, preso nos seus títulos, preso no seu desejo de viver um sonho pessoal a todo custo. Um jovem que é preso ao conforto, um jovem que está preso no egocentrismo. Eu só cuido de mim, eu só oro se for por mim. Eu não vou discipular ninguém não, você é louco? Não vou abrir minha casa para fazer célula não, vai muito trabalho. Se eu quiser, no máximo eu vou lá num lugar, eu como uma comidinha ali, mas não. Então, como que está o seu coração essa noite? Será que se Jesus viesse para você e tocasse nesse ponto hoje, olhasse para você, te chamasse pelo nome e falasse: filho, filha, renuncie esse namoro porque ele está ocupando o meu lugar. Será que se ele falasse isso para você, você teria coragem de falar: Jesus, eu renuncio por amor a ti? Ou você iria falar para Jesus o que o jovem falou: ah, Jesus, mas eu amo tanto ele, é tão bom. Eu sei que a gente está vivendo um namoro totalmente fora dos princípios, eu sei que a gente está pecando, eu sei que ele não quer saber do Senhor, mas ele fala palavras tão doces, ele cuida de mim, eu sei que ele não gosta do Senhor, mas ele gosta de mim. E aí você virasse suas costas e saísse, e depois você olhasse talvez pessoas vivendo coisas incríveis, ou você olhasse onde isso vai chegar, e tivesse a dor que provavelmente o jovem rico teve. Porque se você tiver dificuldade de renunciar a algo por ele, é porque isso ainda é o tesouro no seu coração, é o Senhor no seu coração. E eu dei um exemplo porque você sabe o que é, e se for ele, glória a Deus por isso, porque eu desejo é que hoje você saia com o entendimento de que esse lugar é só dele. Jesus não divide trono, ou ele senta e fica, ou ele levanta e deixa você pôr alguém ali, mas você que escolhe. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu tenho o prazer de entrar e ceiar com você, ter uma refeição e habitar aí. Mas se eu bater e você nem me atender, eu vou tentar bater outro dia, mas eu não vou entrar. Foi o que aconteceu com o jovem rico. E agora, em contraste, eu quero falar de dois exemplos, ou de alguns exemplos de pessoas que passaram pela mesma circunstância, só que eles renunciaram por amor a Jesus. E eu quero começar falando de um cara que era improvável de viver isso. Quero falar do famoso homem de Gadara, o gadareno. E você pode ver a passagem em Marcos 5, e eu vou ler com vocês o versículo 18 e 19. Só para contextualizar, e para quem não conhece essa passagem,
Jesus chega nessa região de Gadara. E havia nesse lugar um homem, que a Bíblia só nos revela como sendo o gadareno, o homem da região de Gadara, que estava possesso por uma legião de demônios. Só para vocês entenderem o nível que era esse homem, para você até se imaginar diante dele nos dias de hoje. Ele era um homem que andava peladão, ele era um homem que se cortava com vidro, e se cortava com força. Era um homem que batia em todo mundo, ninguém conseguia conter ele. E era um homem que tinha como local de residência o cemitério. Ele passava as noites nos túmulos. Era esse o homem, levezinho. Isso é bom para a gente olhar, às vezes, algumas pessoas que são presas a vícios. Às vezes a gente olha na rua, ali nas praças públicas, os usuários de drogas que estão ali, largados e prostrados. A gente já olha para aquilo e fala: nossa, mas caramba, esse cara, para ser transformado, vai ser algo muito impossível. Cara, ele era um santo perto do gadareno. E aí chega Jesus nesse lugar, e esse gadareno é liberto. Jesus transforma esse cara, liberta ele assim, do dia para a noite, do endemoniado para alguém totalmente curado, com vestes novas, um cara que se tornou manso. E olha que incrível, porque vamos pensar, um cara que a vida inteira estava possesso por demônios, ele acaba de ser liberto. O que a gente pensaria primeiro? Cara, eu vou pensar agora em ter uma mulher, eu vou ter um relacionamento, eu vou pensar em ter uma profissão, eu vou pensar agora em, estudar, fazer uma faculdade, eu vou pensar agora em viajar, agora eu vou ter amigos, agora eu vou curtir a vida, porque eu era um escravo, eu era praticamente um animal acorrentado. Como jovem rico, poderia colocar o meu coração nas coisas e em qualquer outra pessoa. E o que me constrange, cara, o que me mostra um coração de servo, é que depois que ele recebe a cura da sua vida, o que ele faz? E aí está, no verso 18, Jesus não pediu nada para ele, Jesus curou ele, estava saindo de Gadara, entrando no barco, e esse gadareno vem desesperado e fala assim: Jesus, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe: deixa eu ir com você, eu não quero nunca mais sair de perto de você, eu já entendi que tudo que eu precisava não era a minha cura, era você, Jesus, não era a minha libertação, era você, Jesus. Então, diferente do jovem rico, Jesus, a hora que liberta, ele ocupa o lugar de primazia, de prioridade na vida desse gadareno. E aí o que Jesus fala para ele? Você não precisa vir comigo, porque eu já vi que eu estou aí dentro. Você vai fazer algo mais importante, porque tem outros gadarenos aí. O que você vai fazer? Volta para a sua cidade e anuncia o que aconteceu com você. E aí a Bíblia nos conta que esse homem, o endemoniado, o lixo, simplesmente arrastou 10 cidades para Jesus. Ele prega nas Decápolis, nas cidades, nas 10 cidades ali que eram reunidas num espaço geográfico. E esse cara, cheio de demônios, se torna um dos primeiros e maiores evangelistas. Diferente do jovem rico, que conhecia todas as leis, obedecia desde a adolescência, se prostra diante de Jesus, só que quando Jesus chama, não, Jesus. Vocês entendem que não é uma questão de contexto, não é uma questão de onde você nasceu, com quem você andou, se você tem na sua linhagem sanguínea pastores. Não, você pode ser um endemoniado hoje. Jesus está aqui para te libertar e para te fazer um grande evangelista, uma grande evangelista, um homem, uma mulher de Deus. É uma questão de posição do coração. Outro exemplo, os discípulos, Pedro, André, Tiago e João, pescadores. Naquela época, eles só tinham isso, e eles tinham famílias, eles sustentavam suas famílias, trabalhavam com seus pais, tinham sustento. Se tirasse isso deles, eles não seriam nada, já não era muita coisa naquela época. E quando Jesus passa, a mesma coisa, eles têm uma experiência, eles reconhecem quem é Jesus. E aí quando Jesus fala para ele: bora Bill,
bora Pedrão, bora André, bora Tiago, bora João. Eles não fazem como o jovem rico e se voltam para o barco e falam: não, Jesus, agora que o Senhor me ensinou a pescar, agora que eu vi que tem um lugarzinho que o Senhor mandou jogar a rede aqui, que eu acho que se eu jogar de novo vai pegar tudo isso, eu vou ficar rico. O que eles fazem? Joga as redes, fala aí, nós vamos com o Senhor. E os 4 largam tudo, absolutamente tudo, para andar com Jesus. E o último exemplo que eu quero falar para vocês é de Eliseu. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. Vou ler depois o versículo 21, mas Eliseu, um jovem, que trabalhava com seu pai, com a parte ali de agropecuária. Ele estava arando a terra, com as parelhas de boi, estava trabalhando, tinha um ofício. Vamos dizer que ele poderia ser um filho de fazendeiro. Estava lá, tinha um trabalho, tinha um sustento, tinha uma família, estava ali, arando a terra. E aí de repente chega um tal de profeta Elias, e simplesmente olha para ele, e numa doideira de profeta para profeta, ele bate o manto, pá, dizendo assim: ele te escolheu para me suceder. E não fala mais nada, simplesmente ele só olha para o profeta Elias e fala: deixa eu só me despedir dos meus pais, vai rápido. E ele volta, se despede dos seus pais, e ele faz algo aqui que tem que nos ensinar. Ele sabia que era muito novo o que ele estava vivendo, e que, cara, ele poderia ser tentado a querer voltar atrás. Eu não sei quem é esse cara, esse Elias, eu só sei que existe algo no meu espírito me impulsionando para andar com esse cara. Só sei que eu sei. E aí o que acontece? Lá no versículo 21, ele se despede dos seus pais, ele vai até a sua parelha de bois, queima, mata os bois, faz a carne para a galera, e olha só, sem o profeta pedir, ele dá para o povo. Ele mesmo já mostra que eu estou entendendo quem está me chamando. E ele estava entendendo que ele não poderia em nenhum momento ser tentado a dividir o espaço do coração, então ele queima. Ele faz de um jeito para que não tenha possibilidade de retorno. Porque se naquele dia lá que bateu uma bad, deu um medo, estava longe da família, mas eu ainda tenho lá os bois, eu ainda tenho lá o equipamento de arar a terra. Agora que ele praticou esse ato, ele não tinha mais onde voltar, não tem mais o que fazer. Se eu não andar com esse homem e andar em obediência ao Espírito Santo, andar em obediência a Deus, eu não tenho mais o que fazer, porque eu já queimei o meu passado, eu já queimei as minhas seguranças terrenas, eu já queimei os meus desejos, eu já queimei tudo aquilo que estava desalinhado com o coração de Deus. Agora, ou eu sou o profeta dessa nação, ou eu não sou mais nada. Então ele não fez como o jovem rico, porque ele poderia muito bem chegar para o profeta ali e falar: ei, peraí, como assim? Não, eu tenho família, eu tenho profissão, eu tenho uma renda aqui, vai lá achar outro. E ele não, ele além de ir, ele queima, ele faz uma luta com a sua carne ali, porque ele sabia muito bem que poderia ser um objeto de tentação. Então ele queima tudo, acaba com tudo, fala: pai, agora o senhor vai ter que achar outra pessoa e vai ter que achar outro equipamento, porque eu não volto e nem tem mais equipamento. E ele segue no seu propósito. Então, eu vim aqui hoje para fazer com que o seu coração esteja alinhado com o coração de Deus. Eu vim aqui para falar que Deus te chamou aqui para dizer que Ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Não simplesmente porque você vai ter uma vida de paz, porque é promessa dEle. Não simplesmente porque Ele vai abençoar cada um dos seus dias, porque é promessa dEle. Não porque você vai desfrutar de descanso, de paz, de alegria, porque Ele promove e nos proporciona isso, mas porque Ele quer se revelar a você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E Ele quer que você viva o seu propósito. Quando Ele fala o bora Bill, o bora Dani, é porque Ele quer que você viva uma vida andando com Ele. E andar com Jesus, cara,
é uma vida muito surreal. É você experimentar milagres, é você experimentar o sobrenatural. É você pegar uma pessoa, um amigo que estava indo para o inferno, uma pessoa que estava condenando a sua vida com vícios, bebidas, e você consegue ser um instrumento para transformar e em alguns meses está sentado do seu lado, adorando a Jesus, liberto, alegre, feliz. Então nós precisamos hoje fazer uma pergunta para o nosso íntimo. Tem alguém no lugar de Jesus aí? Será que tem alguma coisa? E para você saber isso, basta você imaginar Jesus te pedindo isso. É difícil? Você consegue? Se você não conseguir, é porque ele ainda não tem esse lugar. Quando a gente fala sobre renúncia total, um dos maiores exemplos é Abraão. Cara, não sei se tem algum pai aqui, mas hoje eu sou pai de 2 filhos. E hoje eu entendo mais ainda o coração de Abraão, de servo, de obediência, de primazia, porque eu fico imaginando você esperar mais de 100 anos para ter um filho, o filho da promessa. Deus vem e faz um milagre, porque na sua velhice, ele engravida sua esposa também velha, estéril, Sara. O menino cresce. Imagine como que era aquele pai babão. Abraão devia jogar bola com Isaac, devia brincar, ensinar a laçar boi, mexer com as ovelhas, escalar as montanhas, e o menino cresce, adolescente, quase entrando na idade jovem. Deus chega para esse homem Abraão e fala: Abraão, preciso pedir algo para você. Pai, peça tudo. Peça tudo, olha que eu estou desfrutando aqui. Entrega seu filho para mim. Eu quero o Isaac como sacrifício. A Bíblia não nos conta, a gente vai poder saber disso na eternidade, mas cara, deve ter sido uma luta absurda de Abraão com a sua alma. Foi como Deus falasse: olha, eu preciso ocupar um lugar aí para nunca mais sair, e agora é a prova. E ele relutou: Isaac ou Deus? Isaac ou Deus? O meu filho ou o meu Deus? E ficou. Mas nessa luta ele decidiu, falou: não, Deus tem que ocupar esse lugar. Eu sei que Ele sabe o que Ele está fazendo, eu conheço o caráter dEle. E a gente tem uma revelação lá depois do Novo Testamento, em Hebreus, que Abraão tinha tanta convicção de quem Deus era e do amor dEle, que ele falou: olha, eu acho que a hora que eu matar Ele vai ressuscitar. A Bíblia fala isso. Ele tinha muita convicção, e ele vai entregar o seu filho. Não foi fácil. Imagine no caminho, no caminho, seu filho, seu futuro filho olhando para você: pai, o Senhor tem me ensinado tanto, né, sobre a história desse Deus, sobre os sacrifícios, e a gente vai adorar esse Deus, nosso, maravilhoso, né? Eu amo adorar. O Senhor me ensinou sobre o prazer da presença. Eu estou doido. Obrigado, pai, por me trazer para o seu secreto. Mas eu quero falar um negócio, pai. Eu estou vendo que tem o cutelo aqui, a faca, o machado, tem a lenha. Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Imagina aquela hora, Abraão com muita sabedoria já, pelo Espírito, fala: Deus vai prover, filho. E aí chega lá, chega o momento, Isaac começa a olhar, tipo: pai, cadê o cordeiro? E aí começa a pôr ele em cima da pedra. Isaac já vai entendendo, e por submissão e obediência não reluta. E aí aquele pai naquela luta falou: não, filho, como se ele dissesse: você vai entender isso. Deus não pode ocupar o segundo lugar em nada, nem você pode ocupar esse lugar, filho. Eu não posso ocupar esse lugar no seu coração, filho. E aí ele vai para sacrificar e o anjo aparece. E aí, como se o anjo dissesse: Abraão, eu sei que eu estou no seu topo da lista, eu sei que eu não saio mais daí, então fica tranquilo, você foi aprovado, está aqui o cordeiro. O que é o seu Isaac? Se ele pedir, você relutaria em entregar, para andar com ele, para viver com ele, para dizer sim ao Bora Bill? Eu queria que você refletisse nisso. O louvor pode subir. Eu queria que nesse momento você já começasse a interagir com o Espírito Santo.
Essa palavra não é uma palavra para fazer você sair daqui pensando em sacrificar tudo, lógico que não. Mas é para você sair daqui com a certeza de que se precisar sacrificar para ter uma vida com Ele, eu vou sacrificar. Se precisar renunciar qualquer coisa para ter uma intimidade com o meu Deus, para viver os propósitos dEle para mim, eu vou fazer. Se eu precisar ficar 3 anos varrendo o chão da igreja para servir em obediência, eu vou fazer isso. Se eu precisar pedir perdão para a pessoa que mais me ofendeu nessa terra e que até hoje não olha na minha cara, mas para dizer que a mágoa não está acima do lugar que é dele, eu vou liberar perdão. Se eu tiver que abrir mão do meu maior sonho, e eu tive que fazer isso porque foi uma experiência minha, eu tive que abrir mão do meu sonho de se tornar juiz, de me tornar juiz. Eu estava chegando perto, tinha muitas chances de alcançar isso. Meu irmão está aqui, vocês podem perguntar para ele o quanto eu estudava e o quanto eu estava avançando. Mas para mim, ele chegou e pediu o meu Isaac, eu tive que entregar. Foi fácil? Não foi, mas quando eu entreguei, eu acho que foi uma das experiências que eu mais senti o amor de Deus sobre mim, uma alegria que era incontrolável. Ele realmente entrou nesse lugar que ele não tinha entrado, e quando ele entrou, só posso dizer para vocês, valeu muito a pena, até hoje. Eu nem olho para trás, nem perco tempo olhando o que poderia ter acontecido, porque eu olho o que está acontecendo, e isso já vale muito a pena. E ainda eu olho para o futuro que vai acontecer, e vai valer a pena. Então hoje é o dia de você deixar o Espírito Santo olhar aí, deixar Ele te mostrar se realmente Ele já ocupou o primeiro lugar, se o seu prazer, como o de Davi, está no Senhor, porque eu tenho prazer no Senhor, porque eu tenho prazer, a minha alma se deleita no Senhor, como Davi declarava. Davi chegou numa situação em que ele tinha que escolher entre se arrepender e não perder a presença, ou manter o seu ego e seu orgulho e se firmar no trono. E ele deixa bem claro, ele declara isso: Senhor, retira tudo, retira tudo. O Senhor quer retirar minha coroa? Retira. O Senhor quer retirar o castelo? Retira. O Senhor quer retirar o meu título de rei? Retira. O Senhor quer retirar os súditos, a guarda real? O Senhor quer tirar os exércitos? Tira. Só não tira a tua presença, e só não me retira da tua presença, não retira o teu espírito de mim, por favor. Ali existe um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem em que Deus ocupava o topo, não tinha nada acima de Deus para o coração de Davi. Então o pecado, ele não é um problema, desde que você confesse, se arrependa e coloque ele sempre no trono, desde que você esteja rendido todos os dias a Jesus. Enquanto eles estiverem ministrando, eu queria que você desse liberdade para ele, porque talvez seja difícil para você, eu entendo isso, para todo mundo é difícil. Não é fácil dar o primeiro lugar, não é fácil reconhecer que ele não está no primeiro lugar, mas o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar na nossa fraqueza. O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a vencer a nossa fraqueza. O Espírito Santo, ele grita dentro de nós dizendo: confia em mim porque vai valer a pena, confia em mim porque os planos que eu tenho a seu respeito são planos de paz, confia em mim porque os caminhos que eu tenho para você são mais altos do que o seu, confia em mim porque você está vendo aqui, eu já estou vendo lá na frente. Confia em mim porque eu sei os lugares em que eu vou te levar, as experiências que eu vou te proporcionar. Confia em mim e peça, se você quiser um coração novo, peça como Davi pediu: gere em mim um coração novo. Peça para Ele se é o seu desejo.